O Barbenheimer é mais real do que você pensa, é mais real do que eu e você imaginávamos. The world will remember this day. Vocês já pensaram na morte? The destroyer of worlds. Salve, gente bonita, eu sou o seu portador de histórias e hoje o editor vai sofrer porque de todos os vídeos do canal, esse é o primeiro que não tem um roteiro pré-pronto. Já peço desculpa adiantado pro editor. Antes de ontem, eu assisti o filme da Barbie e ontem eu assisti o filme do Oppenheimer. Tá rolando a trend? Então vamos lá. A questão é, quando foi a última vez que você viu uma trend que durasse 7 meses? Faz tempo que isso não acontece, Foi basicamente um movimento pro ritmo do consumismo atual da internet. E isso vai mais longe do que você imagina. Nessa sessão vai ser totalmente sem spoilers para ambos os filmes. Eu vou me esforçar ao máximo para dar um alívio no trabalho do editor, mas a gente vai chegar num certo ponto do vídeo onde você vai receber um alerta de spoilers aqui, porque ambos os filmes são interligados. Estão interligados. Mas calma, eu também não tô falando que o Oppenheimer vai aparecer no universo cinematográfico da Mattel. Não, ó. Os dois filmes, apesar de serem completamente opostos, eles seguem uma linha que é complementar entre si. Vamos lá. O contexto completo sobre o problema capaz de destruir o mundo e como ele ainda existe. Tu, homem, macho, marmanjo, bodybuilder, compra uma coisa rosa e vai assistir Barbie. Eu não quero nem saber o que você acha que pensa desse filme. Se você acha que é um filme rosinha, infantil, provavelmente feminista... Não. Tem uma mensagem em Barbie que torna o filme culturalmente relevante. Porque quando eu tava na sessão de Barbie, tinha mulheres do meu lado soltando lágrimas no final do filme. Acho que é uma mensagem de muito poder, de muito impacto que esse filme teve para as mulheres, mas também é um conto precaucionário para os homens. E no caso, ambos os filmes eles receberam a mesma nota, na minha opinião, que é um 9 de 10. Eles tinham uma proposta muito bem definida e eles foram até o fim com a proposta que eles definiram para si mesmos, cada um dos dois, e por isso eles recebem uma nota tão alta. Eu não dou essa nota para qualquer filme. Ambos os filmes eles têm as suas falhas aqui e ali. Pra Barbie, eu acho que algumas das piadas não desceram bem, meio fora de lugar, e até um comentário ou outro que eu acho que era pertinente pro filme, mas em um outro ponto específico. Também algumas piadas que pareciam não confiar muito no público de começo e que, apesar de elas fazerem um sentido narrativo que eu vou explicar, elas não desceram bem para a entrega que elas tinham que ter. Dito isso, Oppenheimer. A falha de Oppenheimer, ela tá inclusive em um dos pontos mais fortes do filme, que é o ritmo. O ritmo do primeiro ato, ele não se constrói direito, você não sabe o que você tá vendo, você não sabe o andar do filme, você não tá acompanhando, parece que o filme tá andando mais rápido do que você, então ao invés de você imergir na história, parece que a qualquer momento você já vai estar no terceiro ato, a qualquer momento o filme já vai ter acabado, de tão frenético que foi o primeiro ato. Ele acelerou demais. Eu acho que se ele tivesse gradativamente entrando no ritmo frenético, ao mesmo tempo, o primeiro ato, como um todo, ele grita Christopher Nolan. Ele é um diretor sensacional, caramba, ninguém pode negar que o cara faz filme tipo atrás de filme filme atrás de filme. E eu acho que ele quis entregar um filme do Christopher Nolan. Cada um dos dois filmes tem suas próprias falhas. Uma delas eles até compartilham, que é um spoiler que eu vou deixar para outra sessão. Ambos os filmes, eles têm um tema muito semelhante. O que você tem é o seguinte: um dos filmes ele vai cantar a bola, um dos filmes ele vai cantar essa bola. Barbie é um filme que vocifera o tema que eles têm relacionados. Vocifera, bota nos 4 ventos. Isso é ótimo. E
E Oppenheimer, ele é um filme que traz o peso real desse tema bem específico. This is a national emergency. Porque esse tema é o que move ambas as narrativas. Barbie tem dois temas que movem a narrativa e Oppenheimer tem esse tema como principal motor da sua narrativa por completo, do início ao fim. Em dado momento você percebe que era isso que estava movendo a trama o tempo todo. E quando eu estava fazendo inclusive uma análise com spoilers com a Daiane, ela soltou uma fala que eu adorei, créditos a ela por essa fala, que é: se locadoras ainda existissem, o que deveria acontecer é uma oferta de compre um e leve o outro obrigatoriamente. Não, você não tem escolha. Se você quiser comprar Barbie, você vai ter que acabar comprando Oppenheimer. Se você tiver mais de 18 anos, é isso que vai acontecer contigo. Se você comprar Oppenheimer, você vai ter que comprar Barbie, vai ter que levar o outro. Porque essa questão de um filme cantar a bola que o outro chuta pra dentro do gol com a bicuda de 3 pés, não dedos, pés, é sensacional. Então quando eu digo que Barbenheimer é real, eu não tô falando dessa pequena rivalidade comercial que os dois filmes tiveram de uma forma bem amigável. That's weaponized uranium-235. E que o público transformou numa competição, uma disputa. Não é uma disputa. O que não é Barbie versus Oppenheimer. Não tem esse versus que as pessoas tendem a colocar nessa pequena brincadeira comercial dos dois filmes. Não é. Barbie e Oppenheimer. She's a scientist. She's also a doctor. She's also a flight attendant, astronaut, Marine Corps medic, paleontologist, veterinarian, and 3-time Olympic gold medalist. Together we're gonna beat those Nazis. And we're gonna look so good doing it. Tá bom? Se você tem idade suficiente para assistir Oppenheimer, porque é um filme adulto em tudo que já conversamos aqui no canal sobre ser adulto, e ele também é extremamente maduro. É o tipo de coisa que é capaz de dar pesadelo na criançada, mas se você tem idade para analisar, olhar, ver ambos os filmes, faça a qualidade da atuação. Até um problema que tanto Oppenheimer quanto Barbie compartilham, que todo mundo que não está no elenco principal, todo mundo que está mais pro lado secundário, eles são bastante unidimensionais. Então, se você não é a Barbie da Margot Robbie, o Ken do Ryan Gosling, a Glória da América Ferreira, a Sasha, cuja atriz jovem eu não estou lembrando agora, editor, faz a boa, por favor. Mas fora dessa parte principal do elenco, você tem personagens que são bastante unidimensionais, que estão indo bastante com a onda dos que estão conduzindo a trama. Mesmo com um elenco de tamanho peso, indo para todo lado, parece que só alguns foram escolhidos para ter a profundidade devida. Se você não é o J. Robert Oppenheimer do Cillian Murphy, ou o Lewis Strauss do Robert Downey Jr., na verdade, se você não for um desses dois, você fica ficam personagens que são bem unidimensionais. E tem outros atores e atrizes de peso gigantesco nesse filme. Você tem a Emily Blunt, atriz titânica, e o primeiro e o segundo ato quase inteiros. Quase todas as falas que ela teve foram sobre um único problema da personagem. A personagem da Emily Blunt, ela é a esposa do Oppenheimer, e é isso, é tudo que a personagem dela tem pela maior parte do filme, com alguns momentos ali de brilho pra atriz que ela manda muito. E também você tem a Florence Pugh, que eu já ia soltando spoiler aqui, e você tem a Florence Pugh, só que as cenas que ela tem não estão focadas nela, quando deveriam estar focadas nela. Ela está pontuando coisas ali na trama que estão movendo o personagem do Robert Oppenheimer pra frente. Mas por causa que não está com foco suficiente na Florence, tira um pouco do peso esses momentos dela e como esses momentos interagem com o Robert, até outro momento da trama onde o peso daqueles momentos volta.
Aí você vê que o filme não tá focando o suficiente nesses personagens para que eles tragam o a mais do papel que o nome deles no pôster do filme promete. A Barbie Presidente da Issa Rae é uma que eu tinha grandes expectativas no começo do filme. O primeiro ato do filme, ela bota ela como uma figura proeminente. Você sente com ainda mais força como o resto do elenco, ele tá sempre 5 passos atrás dos principais. Isso nem sempre é ruim, mas quando você tem um elenco de tamanho peso, onde é capaz de metade do orçamento, e só na chamada do elenco, é de se esperar que esse elenco seja bastante bem usado. Uma coisa que deu uma acabada comigo em Oppenheimer, na forma sem spoilers, foi a edição de som. A edição de som tirou um pouco da minha imersão naquele momento. Isso que eu estava assistindo uma sala IMAX, 4 vezes mais som do que o normal em cima de você. Eu arrepiei pelos que não deveriam ser arrepiados. Então é de se esperar que todo o som do filme seria tipo... Oh! Não. Os diálogos foi uma coisa que deixou a desejar na edição de som, porque eles ficaram bem mais baixos e gastaram todo o orçamento da edição de som na explosão da bomba em si. Prejudicou inclusive a entrega da própria Emily Blunt nessa questão, que ela tem umas 2 cenas no final do segundo ato e no terceiro ato que, putz, eram pra mexer com você. São feitas, são roteirizadas, são filmadas de modo a mexer com você, a puxar as cordinhas do teu core aí, mas que a entrega da edição de som deixou a desejar e não trouxe o impacto que elas deveriam. Sabe por que eu gosto tanto de animações? Literalmente tudo numa animação é feito do zero. Quanto mais complexo o cenário de uma animação parecer, lembre, cada pixel na tela foi premeditado. E o mesmo se repete com Oppenheimer. Quando você vê o filme, você tem vários elementos visuais que, caramba, o controle emocional de Oppenheimer também é muito Tudo bem, eu falei aqui que a edição de som é problemática com os diálogos. Nos diálogos, que a trilha sonora do filme Nossa, eu tava ali, na pontinha do acento, alguma coisa vai acontecer. E é o que o filme quer, ele quer te deixar inseguro, incerto, desconfortável. Porque é um frenesi, é um negócio frenético. Isso não funciona muito bem no primeiro ato, mas acontece, esse frenesi vira magistral no segundo e no terceiro atos. Cria um controle emocional muito E outras coisas que criam controle emocional também é o foco da cena. Então tem muita edição nesse negócio que eu não vou saber explicar, mas você tem o rosto do Robert ou o rosto de algum personagem e aí você tem o fundo. Se o Robert tá numa situação, se o Oppenheimer tá numa situação de tensão, pressionado, tenso e parece ficar intenso, é um negócio meio Clube da Luta. Sabe aquela cena onde a câmera começa a tremer, a mexer, e aí o filme começa a queimar? Parece que aquilo vai começar a acontecer. O personagem tá parado e todo o fundo tá tremendo. E aí você tem vários elementos sonoros e vários elementos visuais durante o filme inteiro que vão trabalhando o seu controle emocional para que você chegue lá e seja devidamente manipulado a estar frenético, a estar seguro, a inseguro, a estar incerto, a estar tenso, ou então a emergir na psique e no emocional do Oppenheimer. 8, 7, 6, 5. Barbie tem um controle emocional narrativo e o Oppenheimer tem um controle emocional sensorial. Tô falando que eles são complementares, olha aí, olha isso. Barbie ele tira um benefício tão grande de ser um filme com espírito livre. Ele vai para onde ele tem que ir ou para onde ele quer ir e te leva junto. Isso é top. Tem uma mensagem em Barbie que torna o filme culturalmente relevante, porque quando eu tava na sessão de Barbie, tinha mulheres do meu lado soltando lágrimas no final do filme. Acho que é uma mensagem de muito poder, de muito impacto que esse filme teve para as mulheres, mas também é um conto precaucionário para os homens. E aqui eu acho que a gente começa
a entrar na zona de spoilers, então, alerta de spoilers. A partir daqui, se você não viu nem Barbie, nem Oppenheimer, ou só viu um dos dois, alerta de spoilers. Pausa esse vídeo, bota na sua lista de assistir mais tarde, vai comprar teu ingresso, não interessa qual preço, vai assistir, vale muito a pena, eu vou explicar porquê, inclusive no fim do vídeo. Então, para eu poder te convencer de que vale qualquer valor de ingresso, pula para a marca de tempo que está aparecendo na sua tela. Neste momento, você tem 3, 2, 1, Ego. Ego é a força motriz de ambos os filmes e é o que deixa eles ser, é o que faz eles serem interligados. Ego move a trama de Barbie a partir do que é. Como eu disse, Barbie tem duas linhas sendo seguidas ali. A linha da Barbie, que é o existencialismo que a Barbie tem e o que ela pensa que fez pelo mundo, que é a força motriz da trama também, é o gatilho da trama, inclusive. E ao mesmo tempo você tem o Ken, que é o deuteragonista do filme, significa segundo protagonista. Ele tem um arco que ele acaba se chocando com a Barbie, por causa que quando ele vai para o mundo real, enquanto a Barbie está descobrindo a verdade sobre a comercialização e o significado cultural da comercialização das bonecas Barbie e do que elas representam para a média feminina. A gente não brinca com Barbie desde que tinha uns 5 anos. Eu não sei que palavras usar. Você tem a trama do Ken, quem descobre o patriarcado. E para um filme que tem uma contagem da palavra patriarcado por minuto bem mais alta do que a maioria dos filmes, tem até medo. É super fluido, é super natural. É um filme que, na parte do Ken, pelo menos, fala sobre as covas que homens cavam para si mesmos. Nós, homens, cavamos para nós mesmos. E o que Oppenheimer é? A maior de todas essas covas. There's a chance when we push that button, we destroy the world. Chances are near zero. A bomba atômica. Porque conforme você vai progredindo em relação ao filme, você percebe que a força motriz de tudo é o ego. É o ego do Robert Oppenheimer, é o ego do Lewis Strauss. Olá, gente. Editor do canal Portador de Histórias, e é por isso que se faz um roteiro na hora de gravar um vídeo. Só pra esclarecer aqui, tá? Força motriz é diferente de motivação. Ele fez o projeto da bomba atômica pra parar os nazistas e aí depois ele tentou criar uma forma de paz através do medo das superarmas, tentando aumentar os custos de qualquer guerra que fosse travada por uma nação superpoderosa. Isso era motivação. Ele não é um personagem sem qualquer tipo de moral ou ética, não. Ego levou ele à frente em muito do que ele fazia, levou. Mas ele também não é sem ética e sem moral, tá? Motivação diferente de força motriz. Força motriz é combustível, motivação é o motor. Obrigado pela atenção. De volta com esse tonto aí na sua tela. E faz a trama ir pra frente, que é responsável por todos os pontos mais importantes da trama. O Strauss armou pro Oppenheimer por causa de uma paranoia. O Strauss fica e começa a armar pra vida do Oppenheimer numa vingança que dura 16 anos. Ao mesmo tempo, tudo que leva o Oppenheimer a construir a bomba atômica pode ser. No final do filme você descobre que é ego. O próprio filme bota o conflito do Oppenheimer na questão do ego, apresenta o fato de que ele impediu o desenvolvimento da bomba H o quanto ele pôde. Por quê? Porque ele queria ser o pai da mais poderosa arma do planeta. Ele queria isso, ele queria essa carícia no ego dele. E isso é até bastante expresso quando o próprio personagem do Downey Jr., Lewis Strauss, ele chega a essa mesma conclusão. E aqui a gente inclusive entra num negócio que é muito interessante do filme para saber o que é perspectiva e o que é fato em relação a uma autobiografia.
Pra não mentir que eu tô dizendo que isso aqui é 100% não roteirizado, essa mudança de roupa aqui veio com algumas anotações. O próprio Christopher Nolan falou isso em dado momento. As cores, elas têm um papel importante na trama, de modo que se uma cena ela tá colorida, ela é a perspectiva do J. Robert Oppenheimer, do protagonista. Se a cena tá em preto e branco, as cenas são o que elas são, fatos. Daí você vê que sempre que o Oppenheimer não tá tão forte, tão proeminente na cena, ela vai estar em preto e branco. Por quê? Porque foram os fatos independentes de perspectiva do protagonista. E o próprio Lewis Strauss faz isso, no preto e branco, de chegar à conclusão de que o Oppenheimer estava nessa de ego, praticamente sem nem admitir o próprio ego. E que nos leva a uma outra questão que Barbie mandou muito bem, que é o controle emocional. Enquanto ter essa questão da saturação e da dessaturação trabalha em relação ao fato e à perspectiva, Barbie meio que usa vários outros elementos para gerar um controle emocional. Enquanto o Oppenheimer vai usando som, imagem e visual para mexer com o seu emocional, Barbie ele trabalha o storytelling, ele trabalha a forma da história ser contada para mexer com o seu controle emocional. Então, uma cena, ela vai te constranger na medida certa e uma outra cena vai te emocionar na medida certa. Você tem até a cena final ali com a Margot Robbie e a criadora da Barbie, onde você tem só um baita fundo branco com umas cores desfocadas ali no fundo. Tipo, sei lá, acho que o começo de Divertidamente é mais ou menos assim. Essas cores sutis, desfocadas, que vão destacando a personagem, os personagens vão destacando até os diálogos. Então aquilo vai mexendo com você, você tá focado completamente na Margot Robbie e na atriz que tá fazendo a Ruth, a criadora da Barbie. Narração lá no começo que não deu tão certo assim. A Barbilândia é um conceito fácil de entender. Algumas coisas a narração você precisa, outras coisas não. E essa narração ela meio que perdeu um pouco da graça. Mesmo que, de novo, ela esteja inclusa no sentido narrativo da Barbilândia ser o local das Barbies e, portanto, teoricamente voltado a crianças de uma certa idade. Nem toda piada você precisa entregar, até para as crianças, mas faz um certo sentido narrativo. E, para não dizer que é um demérito essa narração, ainda tem um momento que arrancou risada de todo mundo do cinema que eu tava. Quando a Barbie tá chorando, quando a Barbie foi expulsa da Casa dos Sonhos, ela tá inclusive com a Barbie estreia da Kate McKinnon, que foi sensacional. E a Barbie, ela tá falando que ela não se sente bonita. Ela tá expressando a sua insegurança. Mas você vê que isso é uma impressão pessoal da pessoa. Ela tá neste momento onde ela não está se vendo. Insegurança é sobre isso. Acho que é pra todo mundo, que é você não se ver, você não vê os seus positivos. E a narração brinca dentro disso falando, nota para a produção, Margot Robbie não é a pessoa exata para convencer o público disso. Porque a Margot Robbie é linda. E essa funciona. Então tem essa medição, tem o seu sentido narrativo, isso é bom. Nem tudo você precisa explicar, isso não é tão bom. Mas você pode se fazer valer, você pode usar essa ultra explicação, essa explicação over, para entregar um momento de leveza que vai exaltar aquele momento específico. E exatamente porque tem essa impressão inicial de infantilidade, que quando você chega no ponto forte do filme, que é a sátira a essas covas cavadas pelos homens, através das produções aclamadas a qual o filme pega pra fazer piada, que tipo, o filme ele começa com 2001, Odisseia no Espaço, depois ele puxa pra Matrix, depois ele puxa pra Show de Truman, e aí tem até essa cena sensacionalmente hilária do Poderoso Chefão. Você nunca assistiu Poderoso Chefão? Vem cá, quer que eu ponha no começo? E aí tudo bem, é um filme top, é um filme foda e tal. Fala, quer que eu ponha no começo? Ela fala, sim. Mas eu quero começar a explicar o filme gratuitamente. Que isso acontece. E tá bom. Você tem essa sátira, produções aclamadas, onde tem homens, o cara sendo seu ego, blá blá blá. Mas caramba, você tem patriarcado, você tem os cans, você tem a sátira das produções e as covas que os homens cavam. Esse é um filme que é feito pra atacar homem. Não. Olha, é o contexto
dos especificamente retratados. Dá pra sair aqui até um vídeo no canal sobre representatividade que não é necessário, tá? Tem sempre a ver com contexto e caracterização. Se é importante que esse personagem seja mulher, seja homem, seja negro, e se você pode fazer isso ser relevante de alguma forma que não era antes, beleza, contanto que você saiba tratar disso. E o filme, ele tinha um trabalho, retratar os Kens. Que acontece? O contexto dos especificamente retratados é de incompetentes, porque eles são Kens. Mas eu sou homem. Mas não é médico. Pensei em dormir aqui hoje. Preciso de uma caneta. Não. E de um bisturi. Não. Tem um ali. Alguém Doutor! aí chama a segurança. Isso eu não sei direito. Eles são Kens, eles são um acessório da Barbie. Sem considerar os filmes, claro. Isso é um contexto dos Kens, que eles lutam entre si pela atenção das Barbies. E quando você é um Ken, o próprio filme fala, você existe... Barbie has a great day every day, but Ken only has a great day if Barbie looks at him. Hi, Barbie! Esse é o conflito dos Kens. Então, se você tem um Ken que é competente, que é independente, que tem a própria vida, ele não vai funcionar dentro do contexto que o filme apresenta pro arco desses personagens. Os Kens são incompetentes e o Ken do Ryan Gosling é o mais incompetente de todos, porque a maioria dos outros Kens tem um trabalho e ele não. Let's beach off. Anyone who wants to beach him off has to beach me off first. I will beach both of you off at the same time. Nobody's gonna beach anyone off. Mas quando esse Ken, o Ryan Gosling, vai pro mundo real e ele descobre o patriarcado, ele entende errado. Ele entende que ser homem e ser privilegiado, que a conexão entre essas duas coisas tem, é literal e absoluta. E que deveria ser assim. E não é a questão de todo mundo tá indo um pra cima do outro e esses grupos são rebaixados por esse outro grupo que tenta exercer uma dominância. Tanto é que você tem a cena lá que Ken descobre que ele é um incompetente no mundo real. Que ele vai lá, ele tenta pegar um emprego pra si, pra viver no mundo com patriarcado, e o cara fala, tu precisa de pelo menos um MBA pra entrar aqui, beleza? Então quando ele volta pro mundo da Barbie, ele tenta fazer do patriarcado a lei, ao invés do privilégio, o que também seria ruim, mas seria um entendimento mais completo. Isso não aconteceria se o Ken tivesse um mínimo de intelecto e interpretação de contexto. O Ken precisa ser bom e competente para a narrativa funcionar da forma que funciona. Essas coisas precisam ser ligadas no 220 para que você possa falar delas diretamente. Essa masculinização exacerbada, que o filme vai levando até o ponto do extremo, até o ponto de virada, porque todo mundo ali aprendeu uma lição. Ok? A vingança do Ken, de ele ver o patriarcado se sentir masculinizado e intitulado, acaba de certa forma mostrando a Barbie que ela estava desvalorizando o Ken esse tempo todo. Ela até pede desculpa. E aí que o Ken se transforma em Ken. Ele não é mais Barbie e Ken, tipo Chris e Greg. E ele também não é mais o Ken super másculo, o Ken da Mojo Dojo Casa House. Lembrei o nome, ainda é idiota, mas eu lembrei. Tanto é que você tem vários momentos, tipo, ele fica fazendo várias serenatas emo, tipo, porque ela não me ama, e agindo como um completo com a Barbie. Você tem esse contraste, mas que no final é uma forma dele retratar o fato de que ele está sendo um e não está fazendo por onde as coisas que ele fala desejar na música. What will it take for her to see the man behind the tent and fight for me? E até porque pra poder falar pro Ken lá no final, vai viver, meu filho! Viver a tua vida! Agora ele não ama o Ken, ele precisa aprender a viver com isso. Ele não sabe lidar com a rejeição, então ele vira um Só que aí ele aprende a lidar com a rejeição e deixa de ser um tá literalmente na camisa dele no final do filme. I am Ken-enough. Um trocadilho com eu sou o bastante, eu sou o suficiente, eu sou bom o bastante pra mim mesmo e eu vou viver a minha vida sem precisar ficar existindo sob o olhar da Barbie. É isso, os dois vão se equilibrando de prós e contras, seja o frenesi de Oppenheimer ou as prisões narrativas que o filme da Barbie cria para si mesmos, aqui para o filme poder funcionar
você precisa de alguns momentos onde você não vai funcionar muito bem. Senão você vai perder consistência e vai perder o público em vez de poder recuperar ele no momento em que você quer que ele seja recuperado. É um controle sensacional, é um equilíbrio sensacional que você tem que ter com as práticas narrativas que o filme da Barbie tem, que eu acho que é um crédito até da direção do filme, muito. Greta mandou bem pra caralho. E isso tudo acaba entregando a moral complementar dos dois. Todos somos um pouco da morte, o destruidor de mundos, quando nós cedemos a esse nosso lado do ego. Ao mesmo tempo, nós podemos ser tudo quando encontramos nosso caminho. Isso é sensacional. Oppenheimer seguiu o caminho do ego como protagonista do filme, e a Barbie seguiu o caminho da humanidade. Ela é uma personagem empática, ela é uma personagem que tem bastante consideração pelos outros, e por isso você tem uma complementaridade entre relevância cultural e relevância histórica. O problema do retratado em Oppenheimer ainda existe nas formas que o filme da Barbie representa. Então Barbenheimer, por isso, é uma revolução cinematográfica. Porque nunca antes nós vimos filmes tão tonalmente, narrativamente separados, unidos para entregar uma mensagem. Barbenheimer, não Barbie nem Oppenheimer, Barbenheimer, para mim, é um clássico obrigatório de compreensão societária que precisamos ter para podermos ter um contexto completo de história e atualidade. Porque quem não aprende com os erros do passado, os repete. Então, superemos nosso ego para nos tornarmos melhores, antes que a próxima bomba nunca pare de explodir, para citar o próprio filme do Oppenheimer. E é aqui que eu peço para você deixar o seu like nesse vídeo, se você gostou. Se você concorda, já dá o seu like aqui no vídeo e se inscreve no canal para não perder nenhum novo conteúdo como esse. Esse é um vídeo que eu tô fazendo na velocidade para poder pegar o timer de Oppenheimer, para poder vir falar com você. E esse tipo de dedicação que você pode esperar dos outros vídeos. Pode conferir aí na página do canal. Mas, se você não concorda comigo que um desses dois filmes não é tão relevante quanto eu tô colocando eles, coloca aí nos comentários. Bora conversar, eu adoro conversar, especialmente com quem não concorda comigo. Eu acho sensacional. Porque essa diversidade de opiniões, essa complexidade de opiniões a qual nós podemos nos abrir é parte do espírito de um portador de histórias. E juntos é que nós vamos construir a maior e mais maravilhosa de todas as tramas, a vida. Então até a próxima, gente bonita. Vida longa e próspera.